Oi, gente, boa noite. Namastê. Dá beijo, gordo. Dá beijo pra galera. Dá beijo. Dá um beijo. Fala pra todo mundo que você tava ansioso pra fazer a live. Ele não se aguenta, gente, pra fazer a live com vocês. Previsão da semana. Tá todo cheiroso, voltou do banho, tá tosado. Fala, Sagita, oi pra todo mundo. Namastê, gente, namastê. Gente, passando aqui pra fazer a previsão da semana com vocês. Semana foi puxada, tive congresso, acho que vocês viram aí, né? Fui no congresso que teve uma palestra bem legal, que eu gostei, do Deepak Chopra. E teve uma palestra também de um médico que eu gosto bastante da abordagem dele, que é o Dr. Ítalo Rachid. Foram as minhas duas palestras preferidas desse congresso. Gostei bastante das palestras. Deepak me surpreendeu, uma profundidade muito grande. Fez uma meditação conduzida com muita leveza, com muita sutileza, com muita alma, que eu gostei bastante. Então, tô passando aqui para passar um feedback. Muito bom ver que o congresso estava lotado, muito bom ver que tem muitas pessoas cada vez mais interessadas, né, em ter uma abordagem, no congresso de saúde quântica, ter uma abordagem mais holística, mais quântica, tanto da medicina quanto de qualquer outra área, tá? Gente, falando sobre a previsão, segunda-feira, dia de otimismo incrível, porém existe uma certa tendência à agressividade. Então tem esses dois fatores, o otimismo grande, então é bom, como eu disse, para realizar, que eu já falei na semana passada, né, gente, a questão da meta que você quer e criar a tela mental positiva disso, tá, gente? Então se tem alguma coisa que você quer ver realizada, veja já ela realizada e agradeça por isso, tá bom? Essa é uma boa atitude mental a ser feita na segunda-feira. E cuidado com a agressividade. Se você perceber que as pessoas estão sendo, tenta não ser reativo e revidar, né? Aliás, fica aqui a dica, né? Todas as vezes que uma pessoa entra com uma energia ruim, seja de agressividade, de raiva, de julgamento, você pode entrar nessa energia ou você pode não entrar. Porque se você entra, você baixa a sua frequência, né, gente? Sempre que nós entramos em emoções negativas, que a gente já sabe quais são, né? Raiva, ciúmes, mágoa, intolerância, enfim, né? A gente baixa a nossa frequência, consequentemente traz mais tendência à doença, à desarmonia corporal, à desarmonia espiritual. Então cabe a nós sempre estarmos vigiando a nossa frequência, né? Para que não entremos em alguma que a gente mesmo criou negativa e também não entre na dos outros, né? Tem pessoas que têm muita tendência a ficar absorvendo a energia dos outros, né? E aí quando vê tá todo carregado, não sabe nem de onde foi. Graças a Deus tem bastante floral pra gente trabalhar com isso, tá? Com descarrego. E é um floral que, inclusive, eu trabalho bastante com as pessoas que eu atendo, porque tem muita gente que me procura que, às vezes, reconhece que está carregado, que está pesado e que essa energia não é dele, né? É uma energia ou do ambiente de trabalho e tal, e que a pessoa não está conseguindo eliminar, né? Porque tem gente que consegue trabalhar o descarrego mais fácil, só que tem gente que é esponja, pega e depois não consegue limpar, tá? Terça-feira, gente, eu preciso colocar um adendo, tá? De terça-feira até sexta, existe uma energia acima da média para trabalho, para ir atrás, para fazer as coisas acontecerem. Então, se vocês têm alguma coisa que vocês, de uma certa maneira, estão meio que, digamos assim, enrolando, ou se vocês têm uma lista enorme de coisas para fazer, essa é a semana, porque pensem que é uma semana inteira muito produtiva, né? É uma semana inteira favorável para você fazer as coisas acontecerem, né? Então aproveitem de terça a sexta, que tem essa mesma vibração de maior energia para trabalho, de TBC, né, gente? TBC, tirar a bundinha da cadeira e fazer as coisas acontecerem rapidamente, fazer as coisas rolarem, tá? Outro ponto muito importante, tá? Na terça-feira existe uma tendência a gula e ciúmes, então muito cuidado para não entrar nessa energia. E na quarta também existe a energia para gula e ciúmes, porém existem mais duas energias na quarta importantes. Uma energia que facilita perdão,
né? Fica aí a pergunta, vocês têm alguém que vocês precisam perdoar, que vocês estão julgando, que vocês estão com uma mágoa que vocês não liberam? Quarta-feira, de repente, é um dia bom, né? Pra você fazer uma oração nesse sentido, uma mentalização. Ou mesmo conversar com a pessoa e dizer, ó, te perdoo por isso, eu não guardo mágoa por isso, né? Lembrando que sempre que a gente fica com mágoa, com ranço de alguém, julgando, isso acaba fazendo muito mal pra gente, né? É um dos sentimentos negativos que baixam a nossa energia, a questão da mágoa, a questão do não perdoar, a questão da raiva, a questão do julgamento, tá? Quinta-feira é um dia bom para estudos e bom para encontros, então você tem que marcar alguma reunião ou algum encontro especial, seria interessante. Você que tá me ouvindo aí, tem alguma coisa que você tem que estudar, né? E que você não está estudando, e que você não está levando isso a sério, que você não está trabalhando isso da forma correta? Então, aproveite para marcar um tempo na sua agenda para você estudar. Muitas vezes as pessoas falam, vou estudar, mas não marca na agenda. Marca tudo na agenda, menos estudar. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba não estudando, tá? Sexta-feira, ótimo para cursos, tá? Também é bom para estudos, então tanto quinta quanto sexta, tá? E sexta-feira é muito bom para também networking, se tiver que fazer algum networking, se você tiver algum anúncio para fazer alguma coisa de marketing, né, que você precisa fazer na sexta-feira, é muito positivo, caso você tenha algum negócio que necessite disso, tá? Sábado, tá? A Tininha aqui tá dizendo que tem um ex-marido que traiu e ela não consegue perdoar. Pois é, Tininha, a gente sempre tem que pensar que se isso aconteceu com a gente, alguma coisa a gente tem que equilibrar, né? Se alguma coisa de ruim acontece com a gente, muitas vezes a gente fica com raiva da pessoa, mas às vezes é alguma coisa que a gente tá equilibrando de coisas que a gente fez em outra vida. De repente nessa vida você não traiu ninguém, mas pode ser que em outras você já traiu, ou você já traiu de alguma outra forma que você não consegue ver. Eu, pelo menos, acredito muito na justiça divina. Logo, eu acredito que não acontece nada de ruim pra gente, como ser traído, por exemplo, que lógico que não é uma coisa gostosa ser traído, ninguém gosta de ser traído, sem existir alguma coisa que a gente tem que equilibrar, alguma coisa a gente tem que ver com aquilo. Então, mesmo uma coisa que aparentemente é negativa, ao meu ver, aquilo está tentando gerar uma prova pra gente, alguma coisa que a gente cresça ou alguma coisa que a gente equilibre por conta de algo que a gente fez no passado. E lembrando também que a gente perdoa, na verdade perdoar deveria ser um ato até egoísta por si mesmo, porque você perdoa, se você perdoa alguém, você tá fazendo antes de mais nada bem a si mesmo, né? Então, ironicamente, eu tô dizendo isso. Às vezes as pessoas ficam cheias de ego, eu não te perdoo. Você não perdoa, não é você que vai perdoar alguém, né? Quem perdoa é o alto, são as leis divinas que ocorrem. Se você não perdoa, você tá fazendo só mal pra você. Porque o que aquele ser tiver que equilibrar, o cosmos vai fazer equilibrar, ele equilibrar, independente de você perdoá-lo ou não, né? Se você tá perdoando ou não tá perdoando, isso é um problema só seu e que só vai fazer mal pra você caso você não perdoe, porque você vai ficar remoendo aquilo e aquilo não vai te fazer bem e pode te trazer até uma doença. Então, ou seja, o pior prejudicado de não perdoar é a própria pessoa, gente. Quem concorda comigo? Que quem não perdoa tá se prejudicando. A pessoa às vezes tá achando que, não perdoa, cheio de orgulho. Mas na verdade ela tá fazendo mal pra ela, né? E aí tem gente dizendo aqui, eu perdoo, mas não esqueço. Esquecer, a gente não deleta as coisas, né, gente? Não tem um botãozinho aqui no cérebro, você fala deletado, que nem no computador, que você joga na lixeira e limpa a lixeira. As coisas ficam, até mesmo porque a gente serve, tudo que aprende, que a gente passou serve de aprendizado para que a gente fique atento na próxima vez, né? E que não perca energia mais com aquilo, né? Às vezes até com pessoas, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, a pessoa que traiu a gente, muitas vezes essa pessoa, ela já deu provas de que ela ia fazer isso, ela já deu provas que aquilo era uma tendência, ou você mesmo já viu que aquela relação tinha alguma coisa que faltava e você foi empurrando com a barriga, você às vezes viu que você não estava satisfazendo aquela pessoa, mas mesmo assim você também não fazia tanta questão de satisfazer. Então sempre serve de reflexão alguma coisa aparentemente ruim que aconteceu pra gente. Só que às vezes a gente fica, em vez de perceber o que a gente tem que aprender com aquilo, com aquele erro do outro, a gente fica focado no erro do outro, julgando o outro, como se a gente fosse Deus para julgar alguém, né? Porque ninguém tem esse poder, né? Mas as pessoas se enchem de orgulho, eu não perdoo.
Quem é você para perdoar ou não perdoar? Se você não perdoa, você vai ficar só remoendo aquilo. Você vai ficar um poço de mágoas e isso vai te trazer, se você não trabalhar isso, ficar muito tempo acumulando, vai te trazer questões físicas. Uma pessoa que fica com uma mágoa muito tempo guardada, ainda mais dependendo do nível, da frequência dessa mágoa, pode gerar um câncer, como vocês já sabem. A maior parte das pessoas que me seguem já tem um pouco de conhecimento de área holística, de astrologia. Você guardar a raiva, você não perdoar, isso é uma das grandes questões que já se estuda, que pode trazer câncer, que pode gerar um câncer. Quantos casos existem? Cada pessoa que eu conheço tem um caso de alguém na família que não perdoou alguma coisa que aconteceu e ficou com aquilo, e que quando foi ver daqui uns meses tava com câncer, entendeu? Então, tanto tristeza quanto mágoa. Então, quem quer não perdoar o outro, não depois reclame, depois que tomou essa decisão de não perdoar, de se desenvolver alguma doença. Estou dizendo uma das que é possível, porque inclusive para a medicina chinesa, independente dos estudos e de tudo que a gente já sabe, né, do quanto a mágoa faz mal para o corpo, para a medicina chinesa, que é a área que eu tenho 2 pós-graduações, quando você tem mágoa, tem raiva, você estagna o seu corpo, você gera o que a gente chama, não vou falar muito complicado aqui, gente, que eu gosto de sempre ser didática e falar para todo mundo, mas resumindo, você gera uma estagnação do Qi do Gan. Resumindo, você trava seu fígado, que é quem circula a energia para a medicina chinesa. Consequentemente, você para a energia em algum ponto do corpo. A gente tem os pontos mais frágeis, cada pessoa tem uma zona, que é uma zona mais frágil, que é onde, digamos assim, o elo da corrente é mais fraco e é onde aquilo tem tendência a pegar, né? Então aquela energia para, as células ali começam a estagnar e aquilo pode gerar alguma coisa, tá? Existem florais para mágoa? Existem florais incríveis para mágoa, maravilhosos. Graças a Deus já atendi muita gente com resultados maravilhosos para floral, com floral para mágoa e também para irritação, tá? Porque muitas vezes a irritação é o começo de uma mágoa, né? Então, sábado, gente, tendência à impaciência, evitar desgaste, se resguardar, desculpa. Tudo que eu disse de energia forte para trabalho, de terça a sexta, é ótimo, mas eu tenho que colocar um adendo que sábado e domingo já são dias para ficar um pouco mais quieto. Então, bateu total, né? Às vezes coincide, porque realmente no final de semana é para ficar mais quieto, é para se resguardar, principalmente a noite de sábado não é para ficar baladas, mil coisas e desgastando energia, tá? É um dia para ficar mais quietinho. Victor aqui tá perguntando se tem floral para ansiedade. Sim, tem floral para ansiedade, tá? Aliás, é uma das coisas mais tranquilas de tratar, tá, gente? Tem coisas que você vai tratar com floral e é bem mais demorado e você tem que ver se tem problemas no mapa, se tem questões com chakras. Tem coisas que são mais difíceis de tratar, por exemplo, como dúvida de missão de vida. Dá pra se tratar? Dá, já tive cases incríveis que eu trabalhei isso, mas não é uma coisa que em um mês de atendimento você resolve. Ansiedade, irritação são coisas que normalmente se resolvem mais rápido. A gente nunca pode prometer solução, mas no geral, como eu já trabalho com terapia floral e com terapia holística há mais de 20 anos, eu diria que irritação, ansiedade, tristeza, dependendo de cada grau, são coisas tranquilas de se trabalhar com floral. E tem coisas que são mais delicadas. A Rosemary está perguntando bastante aqui de defumação, se eu concordo. Depende da defumação e de quem está fazendo e de que erva você está usando para fazer a defumação, tá? A Érica está falando que quer fazer uma consulta comigo. Érica, só marcar, tá? Pelo meu site, você entrando lá já tem o link pro meu WhatsApp ou mandar um e-mail. Domingo, dia para evitar gastos, né? Então, domingo, melhor passar longe do shopping ou de lojas. E é um dia que as pessoas vão estar com um pouco de tendência aos melindres, né? Os melindres que acabam gerando a mágoa, a irritação. Tudo que a gente já conversou agora há pouco, bastante nessa live, que eu acabei aprofundando um pouco a questão da mágoa, da irritação, por conta do comentário da pessoa que disse que tá sentindo essa mágoa, que não consegue perdoar o marido. Então, eu acabei dando um briefing maior aí para ela. E espero ter ajudado outras pessoas também que têm essa tendência à mágoa, não perdoar, ou que conheçam outras pessoas que tenham essa dificuldade. É sempre bom também tudo que eu tô falando aqui, caso vocês gostem, caso vocês concordem, que vocês também passem adiante para pessoas que são próximas, né?
para que essas pessoas também tenham esse adendo, né, esse conhecimento, porque muitas vezes as pessoas não refletem sobre essa questão do perdão, da mágoa e do quanto isso prejudica elas mesmas, né? E a gente pode ajudar muitas vezes falando, às vezes não vai nem adiantar, a pessoa vai falar, vou guardar a mágoa mesmo, mas pelo menos você avisou, né? Pelo menos você tentou avisar, tá bom, gente? Tem gente perguntando do equinócio também, tá? Teve várias pessoas que perguntaram. O equinócio, gente, é sempre o dia da troca aqui no Brasil, que a gente sai do verão, né? E entra no outono, que é no período de março, quando o sol entra em Áries, e em setembro, né? Quando a gente entra na primavera. Então, quando entrarmos na primavera, né, dia do equinócio, aqui no Brasil, teremos um momento muito bom para meditação, para oração, né? E, consequentemente, o dia da entrada da primavera, ele é extremamente favorável para fazer aquele ritual de limpeza, né? Que ele é um dos melhores dias para se fazer o ritual de limpeza é no dia do equinócio. Eu vou deixar o link aqui, quem quiser fazer, muito favorável se fazer isso no dia do equinócio. Tchau, gente. Boa semana. Beijos.